Boa tarde. 16 de julho. A autocomiseração é um poço profundo e lamacento. Quando você cai nele, tende a se afundar cada vez mais. Ao deslizar pelas paredes escorregadias, segue diretamente para a depressão, onde a treva é total. Sua única esperança é olhar para cima e ver a luz da minha presença brilhando sobre você. Por mais que a luz pareça fraca, vista do fundo do poço, seus raios de esperança podem alcançá-lo em qualquer lugar. Quando você confia em mim, eleva-se lentamente desse abismo de desespero. Pode se esticar e segurar minha mão. Eu o trarei de volta para a luz. Com cuidado, eu o purificarei, tirando o lodo do seu corpo. Eu o cobrirei com a minha virtude e caminharei ao seu lado pela estrada da vida. Boa noite. Vamos nos concentrar nesse momento, na luz e na presença de Jesus, o nosso Mestre, que nesse momento está em nossos lares, participando, conduzindo a nossa reunião, junto da sua falange bendita de luz, os espíritos iluminados, que tem como missão nos instruir, trazer a clareza nesse momento que a gente precisa da leitura desse Evangelho, e que a gente possa aproveitar isso como uma dádiva, uma bênção, um bálsamo para o nosso dia, para os nossos dias. E que todos os seres se beneficiem desse momento, que isso se espalhe e reverbere, e que possa alcançar todos aqueles que precisam de uma palavra, de um alento, de uma luz. Agradecemos a oportunidade e pedimos que seja conduzida a nossa reunião com a luz de Jesus e dos nossos amigos benfeitores. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Quem gostaria de ler o Evangelho hoje, de abrir o Evangelho para poder ler? Levanta o dedo. Quem? Luciana. Obrigada, Lu. Capítulo 16, item 9. A verdadeira propriedade. O homem não possui de seu, senão o que pode levar desse mundo. O que encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante a sua permanência na terra. Mas uma vez que é forçado a abandoná-lo, dele não tem senão o gozo e não a posse real. Que possui ele, pois? Nada daquilo que é para o uso do corpo, tudo que é de uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais, eis o que traz e o que leva. O que não está no poder de ninguém lhe tirar, o que lhe servirá mais ainda no outro mundo do que neste. Dele depende ser mais rico em sua partida do que em sua chegada, porque daquilo que tiver adquirido em bem, depende a sua posição futura. Quando o homem vai para um país longínquo, compõe a sua bagagem de objetos usáveis no país, mas não se carrega daqueles que lhe seriam inúteis. Fazei, pois, o mesmo para a vida futura, e fazei provisão de tudo que poderá nela vos servir. Ao viajor que chega a uma estalagem, se dá um belo alojamento, se pode pagá-lo. Aquele que pode pouca coisa, se dá um menos agradável. Quanto aquele que nada tem, vai deitar sobre a palha. Assim ocorre com o homem na sua chegada ao mundo dos espíritos. Seu lugar nele está subordinado ao que tem, mas não é com ouro que o paga. Não se lhe perguntará
Quanto tinhais sobre a terra? Que posição nela ocupáveis? Eres príncipe ou operário? Mas se lhe perguntará, o que dela trazeis? Não se computará o valor dos seus bens nem dos seus títulos, mas a soma das suas virtudes. Ora, a esse respeito, o operário pode ser mais rico do que um príncipe. Em vão alegará que antes da sua partida pagou a sua entrada com ouro e se lhe responderá: os lugares aqui não se compram, eles se ganham pelo bem que se fez. Com o dinheiro terrestre, pudestes comprar campos, casas, palácios. Aqui tudo se paga com as qualidades do coração. Sois rico dessas qualidades? Sede bem-vindo e ide ao primeiro lugar onde todas as felicidades vos esperam. Sois pobre? Ide ao último, onde sereis tratado em razão do que tendes. Pascoal, Genebra, 1860. Os bens da terra pertencem a Deus, que o dispensa à sua vontade, e o homem deles não é senão o usufrutário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente. Eles são, tampouco, a propriedade individual do homem, porque Deus, frequentemente, frustra todas as previsões, e a fortuna escapa daquele que crê possuí-la pelos melhores títulos. Direis, talvez, que isso se compreende para a fortuna hereditária, mas que não ocorre o mesmo com aquela que se adquiriu pelo trabalho. Sem nenhuma dúvida, se há uma fortuna legítima, é esta, quando adquirida honestamente, porque uma propriedade só é legitimamente adquirida quando, para a possuir, não se fez mal a ninguém. Será pedida conta de uma moeda mal adquirida em prejuízo de outrem. Mas do fato de um homem dever sua fortuna a si mesmo, leva mais dela em morrendo? Os cuidados que ele toma em transmiti-la aos seus descendentes não são frequentemente supérfluos? Porque se Deus não quer que ela lhe chegue à mão, nada poderá prevalecer contra sua vontade. Pode dela usar e abusar em sua vida sem ter contas a prestar? Não. Ele permitindo adquiri-la, Deus pôde querer recompensar nele, durante essa vida, seus esforços, sua coragem, sua perseverança. Mas se não a fez servir, se não a satisfação de seus sentidos ou de seu orgulho, se ela se torna uma causa de queda em suas mãos, melhor fora para aquele que não a possuísse. Perde de um lado o que ganhou de outro, anulando o mérito do seu trabalho. E quando deixar a terra, Deus lhe dirá que já recebeu a sua recompensa. Espírito Protetor, Bruxelas, 1861. Então, é bem legal, assim, pensar dessa maneira que ele traz aqui na primeira parte, né, sobre esse viajor, esse viajante. Quando a gente vai fazer a nossa mala para viajar para a praia ou para um lugar de serra, a gente coloca só aquilo que a gente vai precisar. Quando a gente vai para a serra, a gente não leva biquíni, que a gente não vai usar. Então, assim, é com essa intenção que a gente tem que pensar. Eu gosto de pensar que a gente está o tempo todo se preparando para partir. Exatamente assim. A gente precisa ter essa concepção, essa ideia. Estamos nos preparando para ir para o plano espiritual. Então, o que a gente vai levar? O que a gente tem para levar já, se a gente fosse partir hoje? O que temos para levar? O que vamos levar? A gente precisa ter essa consciência, porque não adianta a gente ficar preso à matéria, juntando dinheiro e pensando só nisso, quando, na verdade, nada disso vai. A gente vai levar outras coisas, a gente vai levar as virtudes e os valores que a gente está conseguindo desenvolver pouco a pouco aqui nesse plano, com as provas, com as expiações que nos cabem. Então, essa ideia do viajor é bem legal. E aqui no segundo item, ele já fala dos bens, né, da terra. Que não é que ele não queira que a gente tenha bens aqui na terra, a gente pode ter, mas que a gente não se apegue a isso, né? Que a gente, ao tê-los, trabalhe com eles de uma maneira desapegada e uma maneira que possa servir e não ser servido por isso.
Acho que é mais ou menos isso. Acho que tem muita coisa para falar sobre esse texto. Vou deixar as meninas falarem também. Texto maravilhoso, né? Quem mais gostaria de falar? Levanta o dedinho. Lívia. Eu concordo com tudo que a Lu falou. Esse texto é bem pertinente, né? Ainda mais nos dias de hoje. E ainda existem muitas vertentes, né, religiosas que pregam, né, que você é abençoado se você tem o carro do ano, se você tem a casa nova, zerada, né, casa própria e tal. E a gente sabe que não é bem assim. São coisas, claro, que a gente conquista com o nosso trabalho aqui na Terra, né, que a gente corre atrás, que a gente dá o nosso melhor, né? São sonhos. Mas é igual minha avó falava, caixão tem gaveta, né? Você não vai colocar as coisas dentro e vou levar lá para o nosso lar, né? Isso não vai acontecer, né? Então, a gente tem que saber juntar os tesouros da terra. São importantes na terra, né? Agora, os tesouros espirituais, eles são importantes em qualquer lugar, né? Então, se eu procuro fazer a caridade, se eu procuro tentar ao máximo, né? É difícil, né? Ser uma boa pessoa, ajudar o próximo, fazer coisas boas, enfim, a gente sabe, tem uma lista aí, né? É isso que a gente vai levar, nosso conhecimento, né? O que a gente adquire aqui, não só dentro da escola ou da faculdade, mas conhecimento de vida, né? São coisas que ficam gravados no nosso perispírito, né? Como se fosse a nossa impressão digital, vamos assim dizer. E é acumulativo, isso é acumulativo. Eu vou levando de vidas em vidas, de experiências em experiências, né? E vou acumulando, e vou levando, né? E assim a gente evolui. Agora, eu não vou evoluir mais rápido se eu tiver com... Volto ao exemplo, né, o exemplo do carro. Não vou evoluir mais rápido se eu tiver uma Ferrari na garagem, entendeu? Isso não vai acontecer. O que vai acontecer é o que eu estou fazendo para juntar esses tesouros espirituais, né? O que eu estou fazendo para mim e o que eu estou fazendo para o outro, né? Em auxílio a esse próximo. Isso sim eu vou carregar essa bagagem, né? Essa boa bagagem, eu vou carregar para onde quer que, né? As reencarnações me levem, né? Independente de como eu reencarnar, de qual maneira, em qual situação, vai ficando com a gente. Como eu falei, é acumulativo. Então, a gente tem que se basear nisso, né? Correr atrás. Todo mundo aqui merece e todo mundo pode correr atrás de coisas boas. Ninguém tem que ser julgado por isso, né? Vocês gostam de coisas boas, eu gosto de coisas boas, é normal, mas não é tudo, né? O estudo, o amor, a caridade, o auxílio ao próximo, o cuidado com o planeta Terra, enfim, isso sim é que vai fazer a diferença lá na hora, quando a gente desencarnar, quando estiver na erraticidade, quando precisar analisar o que fez, o que deixou de fazer. É isso que vai fazer a diferença e vai realmente pesar na balança, né? Não foram os bens materiais que a gente teve aqui na Terra. Então, que a gente possa ter consciência disso e sempre correr atrás desses bens espirituais, esses bens morais, né? Sempre tentando ser boas pessoas na medida do possível. E as coisas é assim, quando a gente vibra também, né, nesse bem e tal, as coisas chegam, né? A gente começa, tem o desejo de ter tal coisa, vai lá, junta um dinheirinho e se esforça, e as coisas chegam também, né? É consequência. Então, vale o esforço, tanto material, mas vale o esforço ainda mais espiritual. Perfeito. Sueli, você quer falar? Sim!
essa expressão que a Lívia utilizou, caixão não tem gaveta, na minha família também é muito usada. E eu me lembrei bastante que quando meu cunhado faleceu, em 2003, há muito tempo, ele ainda era novo, né? Faleceu há 2 dias antes de fazer 52 anos, 53 anos, e ele não gostava de usar roupa esportiva, né? Só social. Então, minha irmã é muito caprichosa, as calças de linho toda passada, e a minha irmã era do tipo que, assim, ó, comprava uma roupa hoje, ela já queria colocar logo. E ele falava, não, a gente tem que guardar, porque aí aparece uma oportunidade, um lugar diferente para ir, e a gente tem que guardar o nosso trunfo. Ele falava, usava essa expressão. Aí, quando ele faleceu, eu fui lá ajudar, né, que ela não conseguia mexer, né, na roupa, e eu fui tirando, né, e dava, assim, uma sensação, assim, triste, né, de ver, né, aquela coisa toda arrumadinha, tudo direitinho, e não para nada. E aí aconteceu isso também na época do meu pai, eu era recente do meu marido também, quer dizer, às vezes as pessoas guardam tanto e isso não tem importância nenhuma mais, porque realmente o que vale é que a gente adquiriu assim em conhecimento, né, para o nosso crescimento espiritual, para levar para o outro lado, porque daqui realmente a gente não leva nada, porque caixão realmente não tem gaveta. Palmas para o Sueli, perfeito, Sueli. Alguém mais gostaria de falar do nosso estudo? Levanta o dedo. Alguém? Deixa eu ler, então, as partes que eu sublinhei. Então, como vocês falaram, né? O que a gente leva? Tudo que é o uso da alma. A inteligência, conhecimento, as qualidades morais. A gente tem que ser mais rico quando a gente for, né, para o outro plano. A gente chegou de um jeito, certo? E aí a gente vai treinando conquistar mais virtudes, mais melhorar, porque a gente chega com um número de virtudes, né, e um número de defeitos. E a gente vai treinando para diminuir os defeitos, aumentar as virtudes, e quando a gente for para o plano espiritual de novo, que é o nosso verdadeiro lar, a gente deve estar mais rico do que quando a gente chegou, né? Esse é o nosso objetivo, a gente não pode esquecer. Que mais que eu sublinhei aqui? O operário, às vezes, é mais rico do que o príncipe. A gente escuta, né, muitos romances, muitas histórias que acontece isso, né? Tem até no Evangelho tem uma história de uma rainha, né? Que quando ela chega no plano espiritual, ela não é mais rainha e aí ela conta o relato dela. E ela fica muito chocada, né, com aquela realidade, porque ela não conhecia nada do plano espiritual, ela pensou que ela fosse continuar sendo uma majestade, né, ela estava muito agarrada a essa condição. E tem muitas histórias que eu já li romances e quando chegam no plano espiritual, né, escravos e os senhores, o escravo completamente brilhante, completamente um príncipe e os seus senhores não. Então, cada caso é um caso, né? A gente não pode julgar, né? Também existe na época da escravidão, muitos que ainda estão agarrados por terem muito ódio, né? Muito rancor, não perdoaram. Então, eles ainda não conseguiram passar para o plano espiritual de uma maneira legal, apesar de ter sofrido muito, né? Mas como carregam dentro de si muita mágoa, muito rancor, muita raiva, não conseguem passar para o plano espiritual muito bem. Então, às vezes, cada caso é um caso. Às vezes, quando a prova da pobreza, ela é muito, 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 muito difícil. A gente pensa que a prova da riqueza é difícil, mas a prova da pobreza também é muito difícil. A gente precisa saber, a pessoa precisa saber lidar, né, para não se revoltar, né? Porque, como a gente até estudou ontem, que a gente passe pela prova, por a pedra, pelo obstáculo, de uma maneira resiliente, de uma maneira leve,
agradecendo, pedindo a Deus que abençoe, que dê forças, e não de uma maneira pesada, porque senão não vai adiantar. E vai voltar com o mesmo problema ou até agravando, né? O que mais que eu anotei aqui? Tudo se paga com as qualidades da alma. Achei isso lindo também. Então é isso, mais ou menos isso que eu queria falar. Alguém mais gostaria de falar? Lívia. Não, e lembrando também que é aquela famosa frase, né? Dinheiro não traz felicidade, mas traz a estabilidade, né? Não adianta a gente ficar romantizando a pobreza, né? Viver de sol, viver de luz, água fluidificada, que isso não existe, né? A gente tem que sim, né? Correr atrás das coisas. O dinheiro é uma coisa boa aqui nessa terra. A gente que fica, né? A gente sempre fala aqui, a gente até assistiu uma palestra, né, lá no centro, antes da pandemia, né? Eu só esqueci o nome da palestrante, mas foi sensacional. A gente fica botando dinheiro como uma coisa que, ai, meu Deus, não, o espírita não pode gostar de dinheiro. E não é assim que funciona. Ele é importante para a gente aqui, a gente tem que usar com sabedoria. Tudo na vida é um equilíbrio, né? Eu não vou sair aí desperdiçando, gastando com coisas nada a ver e tal, mas eu também não vou, não posso ter muito dinheiro e tal, que agora começou uma onda meio minimalista, que o pessoal acaba levando para um lado que não é certo, né? Acha que minimalista não tem nada. E não é assim. Minimalista, você tem equilíbrio nas coisas. Se você tem, não sei, se você tem 20 calças jeans, você precisa das 20 calças jeans? Será que 2, 3 já não é necessário para o seu dia a dia? Às vezes você não usa muito. Enfim, então é o equilíbrio, né? E parar de ficar levando dinheiro para esse lado, né? De que não, dinheiro não traz felicidade, não. Isso não existe, né? A gente não pode ser hipócrita. A gente está no mundo capitalista. A gente precisa de dinheiro, e dinheiro, até certo ponto, né? Veja bem, até certo ponto, traz felicidade, sim, em alguns pontos da nossa vida, né? Quem não quer fazer uma viagem, quem não quer ter condição de encher a geladeira de comida todo mês e poder estar com a família e tá com uma estabilidade financeira, todo mundo deseja isso. Então, até certo ponto, nos faz bem, sim, né? É só a gente usar com sabedoria e equilíbrio. Sim! Suelen, quer falar? Vou falar rapidinho. A fala de vocês, de todas vocês, me fez pensar em algumas questões. E eu lembro a primeira vez que eu ouvi a Lua falar isso, que estamos prestes a partir, né? E como é importante a gente pensar sobre isso todos os dias, porque isso faz a gente redefinir algumas posturas nossas, algumas escolhas, e é impressionante como a gente foge desse fato, dessa realidade. Ou a gente se esquece, ou a gente finge que não sabe, mas como é importante trazer essa reflexão. Então, todos os dias, todas as vezes que a Lua fala isso, ela relembra de um ponto muito importante, fundamental, da nossa missão aqui na Terra, né? As palavras da dona Sueli e o fato, né, que ela falou também me fez pensar sobre as heranças que a gente deixa aqui na Terra, sejam elas materiais, sejam elas de conhecimentos e espirituais. E me fez lembrar muito da minha mãe, as palavras da dona Sueli, porque eu lembro desse episódio de ter que recolher os objetos, os pertences delas, e me fez recordar que a maior herança que a minha mãe deixou para mim não foi material, foi o amor pela natureza, a sensibilidade que ela tinha, o amor que ela tinha pelo meio ambiente, pelas plantas. E assim, é uma herança muito forte que ficou para mim e para minha mãe, e para minha irmã, né? E assim, foi algo assim muito forte e um amor muito extremo que ela mostrou através do dia a dia, do devotamento dela.
E essa é uma herança que me deixa mais leve, que me deixou melhor. A fala da Lívia me fez pensar nisso, né? Ela disse que as riquezas da terra são da terra e as riquezas espirituais, elas servem para qualquer lugar, né? Onde você estiver é algo muito bem-vindo, é algo muito enriquecedor. E realmente as riquezas espirituais nos deixam mais leve, nos deixam pessoas melhores. E muitas vezes, não sempre, mas a forma que a gente busca obter algumas riquezas aqui na Terra nos deixam pessoas piores às vezes, rancorosas, negativas, cada vez mais egoístas, não sempre, tá? Mas a maneira que às vezes a gente conduz essa busca nos torna pessoas piores espiritualmente falando, né? Assim, mas compreendendo que somos agora a nossa melhor versão, mas é como se a gente criasse uma barreira que nos impedisse de progredirmos ainda mais, enquanto que a riqueza, né, espiritual, ela nos deixa mais leve, nos deixa melhor. Então, era só isso mesmo. Maravilhoso nosso estudo. Alguém mais gostaria de falar? Então, eu vou chamar a Nani. Nani, você vem, Nani! Nossa, é sempre muito enriquecedor esse estudo, né? A gente sabe que a gente pode possuir muitas coisas, a gente só não deve deixar que as coisas nos possuam. Que a gente tenha o desprendimento de, na hora certa, da hora de que for necessário, se a gente tem alguma riqueza e essa de algum jeito ajuda alguém, que a gente possa se desprender dela, que a gente possa fazer o que deve ser feito. Como a Lívia bem falou e as meninas reforçaram também, na Terra a gente precisa das coisas da Terra, só que a gente precisa se preparar também para a nossa próxima morada, que aí os bens já serão outros, que a gente consiga fazer essa passagem bacana, né, de desprender de uma coisa, de usar o que tem que usar aqui, e na hora de deixar que a gente deixe sem aquele aperto no peito, que a gente vai se preparando. E como a Suelen acabou de falar, a gente hesita em falar da morte, a gente hesita de falar do outro lado, mas é inevitável. Um dia a gente vai para lá, que a gente possa se preparando, né? E isso é que eu acho legal no Espiritismo, que ele prepara a gente para isso, mesmo que a gente ainda sofra. Quando ela disse que a gente é a nossa melhor versão, a gente imagina como que a gente era, né? Se precisa mudar tanta coisa ainda, né? Mas vamos lá, vamos conseguir, se Deus quiser. Há tanto tempo que eu deixei você, fui chorando de saudade, mesmo longe não me conformei, pode crer, eu viajei contra a vontade, o teu amor chamou e eu regressei, todo amor é infinito. Noite e dia no meu coração trouxe a luz do nosso instante mais bonito. Na escuridão do teu olhar me dominava e a minha estrela guia era o teu riso. Coisas do passado são alegres quando lembram novamente as pessoas que se amam. Em cada solidão vencida eu desejava o reencontro com teu corpo abrigo. A minha adorada, viajei tantos espaços para você caber assim no meu abraço. Te amo. Muita saudade, muito amor, muita energia positiva a todos os nossos amores que partiram antes de nós. Lembrando que um dia desses a gente se encontra novamente, que a gente se prepare para esse momento sem tormentos. Obrigada, Senhor, mais um dia. Obrigada pelo estudo e pela fluidificação das nossas águas. Que possamos, dia a dia, aprender a viver aqui, mais leves para quando tivermos que viver em outros mundos.
Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos tirar foto, Simba? Sim, mamãe. 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto. Pode se mexer. Um beijo, gente. Beijo, Amanhã. Simba é muito lindo. Ele é muito gostoso.